Tem coisa que a gente só entende quando vive. Eu escutei, ri, duvidei e mesmo assim fui. Até hoje, se alguém me pede para dirigir à noite, eu invento desculpa. Digo que tô com dor na lombar, que o caminhão tá ruim, qualquer coisa. Mas não é o caminhão não, sou eu. Depois daquela noite, nunca mais fui o mesmo. Eu sou de São Paulo, capital. Fui contratado no ano passado para fazer umas rotas para o norte do México. Trabalho de caminhoneiro, transporte de peças pesadas entre as cidades industriais. Nada demais em teoria. Na primeira semana de treinamento, me botaram num comboio com 2 caras experientes. Gente boa até, mas viviam fazendo umas piadas sobre os trajetos do norte. Um deles, o mais velho, falou assim para mim no café: se mandarem você atravessar La Rumorosa de noite, inventa febre, dor de barriga, sei lá, mas não vai. Na hora, eu ri, juro. Achei que era tipo as histórias do Caminho do Peixe aqui no Brasil, ou da Estrada Velha de Santos. Uns causos de terror que o povo inventa para assustar novato. Mas olha, não era brincadeira. A tal da La Rumorosa é uma serra, mas não é qualquer serra. É como se tivessem rasgado a montanha com faca e jogado uma estrada no meio, cheia de curva fechada, vento lateral absurdo e um silêncio que machuca. Só que eu não sabia nada disso no dia. Era minha primeira viagem solo. Fui pegar uma carga em Tecate, rumo a Mexicali. Quando olhei no papel e vi o nome La Rumorosa, lembrei da piadinha do café e revirei os olhos. Pensei, besteira. Sou profissional, não tenho tempo para essas bobeiras. Saí já no fim da tarde. O céu começou a escurecer quando eu estava subindo. E assim, o que mais me pegou logo de cara foi o vento, forte, gelado. Mesmo com o vidro fechado, eu sentia o baque do lado esquerdo da cabine. O rádio não funcionava, nem sinal de celular. Só o ronco do motor e o barulho do vento. Por mais que eu tentasse pensar em outra coisa, tinha uma sensação estranha ali. Não sei explicar. Como se o caminhão não estivesse sozinho na pista. A estrada serpenteava por entre uns paredões de pedra seca. Uma hora você está olhando para frente, na outra, parece que a estrada te joga para dentro da montanha. E mesmo assim, nenhuma alma viva. Nenhum carro. Nenhuma luz vindo de trás. Nenhuma indo na frente. Foi aí que eu parei. Parecia besteira. Eu só ia mijar, só isso. Mas o medo começou ali. Estacionei num recuo da pista, desliguei o farol e desci rapidinho só com a lanterna do celular. E foi quando eu levantei os olhos para as encostas lá em cima que eu vi. Pareciam pessoas, mas não era possível. Eram grandes demais. Eu dei um passo para trás. Fiquei com o zíper da calça aberto ainda. Não conseguia me mexer. Tinha uns 3. Caminhando devagar. Não era bem andar. Era mais como se deslizassem entre as pedras, contornando a montanha. E eu ali, parado. Me forçando a pensar que era reflexo, sombra, qualquer coisa. Mas não era. Foi aí que um deles virou o rosto. Não dava para ver rosto, de verdade. Mas o corpo virou como se tivesse notado minha presença. E ficou imóvel. E eu senti. Eu juro por Deus, eu senti que aquilo sabia que eu estava ali. Corri de volta para o caminhão com as pernas bambas. Entrei, bati a porta, liguei tudo de novo, tentei dar partida. O motor deu aquela engasgada que parece provocação, mas pegou. E eu fui. Rumo ao escuro da estrada, sem olhar mais para trás. Só que aquilo não ficou lá. Eu devia ter ido embora dali e esquecido. Mas não tem como esquecer quando você sente que foi notado. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber umas coisas. A primeira foi na manhã seguinte, num posto em Mexicali. Eu estava lavando o para-brisa e vi um rastro de poeira no teto da cabine. Rastro, como se alguma coisa tivesse andado ali em cima durante a noite. Na hora eu pensei, pode ter sido um galho ou bicho, talvez um gato, mas depois me toquei. Eu dormi num pátio de concreto aberto, sem árvore por perto, sem poste, sem muro. E outra, quem já dormiu em caminhão sabe que se subir alguém ali em cima, você sente. Naquela noite eu senti uma pressão no teto, como se alguém
ou alguma coisa estivesse ali em cima do meu caminhão. Mas eu não queria acreditar. Fiquei repetindo para mim mesmo que era coisa da minha cabeça, que eu estava sugestionado por causa da conversa dos caras, por causa da parada na serra. Só que aí veio a segunda viagem. 4 dias depois, mesma rota. Eu pedi para sair mais cedo. Argumentei que era mais seguro, que evitava pegar neblina à noite. O despachante não quis nem saber. Disse que a janela era aquela. E lá fui eu, de novo. Mesma estrada, mesmo horário. Dessa vez, não parei, mas foi pior, porque agora as batidas começaram no teto enquanto eu dirigia. No começo era um barulho seco, espaçado. Eu até achei que tinha alguma coisa solta na estrutura. Mas quando eu reduzia a velocidade, parava. E quando eu acelerava de novo, voltava. Batida seca, ritmada. Como se tivesse alguém andando em cima do caminhão, me acompanhando. Cara, eu comecei a suar frio. Os braços travaram no volante. E o medo não era nem de bater o caminhão, era de parar e descobrir o que estava ali em cima. Na descida da serra tem uma vendinha. Um boteco perdido no meio das pedras. Parei lá mais para respirar do que qualquer outra coisa. Tava tremendo. Fui pedir um refrigerante. O senhorzinho que me atendeu, com aquele sotaque arrastado, olhou para mim e falou: "Você olhou para eles, né?" Eu congelei. Ele repetiu, calmo, quase como quem lamenta: "Não se olha para eles, eles veem quem olha e seguem." A garrafa quase escorregou da minha mão. Eu perguntei: "O quê? Quem?" E ele só balançou a cabeça, como quem já viu isso antes. E disse uma coisa que me gelou: "Volta só de dia. Se ouvir no teto, não responde, nem buzina, nem fala, deixa." Fiquei mais 1 hora ali, criando coragem de voltar para a estrada. Na terceira viagem, eu inventei febre. Disse que passei mal, que vomitei, qualquer desculpa para sair só de manhã. Aí um dos motoristas antigos me chamou no canto. Disse assim: "Agora você entendeu, né? A gente avisa, mas tem coisa que só vivendo mesmo." Depois disso, nunca mais fiz viagem noturna. Nem no Brasil, nem lá. Teve uma noite, já de volta para cá, que caiu um temporal e eu precisei dormir dentro do caminhão, num posto em Ourinhos. De madrugada, ouvi 3 batidas no teto, secas, ritmadas, igualzinho. Fiquei a noite toda acordado. E o pior é que não chovia mais. Tem gente que acha isso bobagem. Eu entendo. Eu também achava. Até viver. Hoje eu durmo com luz acesa. E às vezes, juro, acordo no meio da noite com a sensação de que tem alguma coisa no telhado de casa. Um peso, um silêncio diferente. Mas eu não olho, não mais. Não é que eu acredite em lenda, é que agora eu não duvido mais de nada. Até hoje, eu não consigo abrir aquele cofre sem vomitar. Não é força de expressão, eu realmente vomito. É automático. Não tem cheiro, nem som, nem cena que consiga preparar meu corpo para aquilo. E é estranho, sabe? Porque o reboque nem é mais o mesmo. Já foi lavado, lixado, repintado. E mesmo assim, toda vez que eu encosto na tampa daquele compartimento, meu corpo lembra. O corpo dele lembra. Eu fui trailero no México por quase 3 anos. Brasileiro mesmo, fui para lá com a cara e a coragem, como muitos fazem. Trabalho era o que não faltava. O que faltava era gente disposta a aceitar certas rotas. Porque tem frete que ninguém quer. Frete com regra demais, com silêncio demais, com dinheiro demais, adiantado, vivo e sem papel. Na época eu estava precisando. E quando você precisa, você fecha os olhos para o que deveria estar olhando. Foi assim que eu conheci um homem que se apresentou só como Ramiro. Boné baixo, cavanhaque sujo, óculos de lente clara. Nunca tirou os óculos e nunca sorriu com a boca, só com a testa, como quem finge empatia. Ele me ofereceu uma rota curta, mas bem paga, saindo de um galpão próximo da fronteira com entrega em Chihuahua. 2 dias de estrada.
Carga sensível, trancada, não pode abrir por nada. Essas foram as palavras. E ele foi bem claro. O reboque já estava pronto, só precisava engatar e levar. Sem nota, sem perguntas. A parte que me travou na hora foi o que ele chamou de compartimento interno reforçado. Era um tipo de cofre, embutido no fundo do baú. Bem discreto, quase invisível para quem não soubesse que estava ali. Trancado com cadeado de ferreiro, soldado por fora, com um lacre metálico numerado. Não mexe nisso, é o mais caro. Se estragar, tu paga. Essas foram as palavras dele. Eu aceitei, porque o dinheiro era bom e porque, sinceramente, eu quis acreditar que estava tudo certo. Mas eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. Na primeira noite da viagem, parei para dormir num posto isolado. Acordei no meio da madrugada com um barulho seco vindo do reboque. Era como uma pancada, abafada, mas firme, como se algo tivesse batido contra o metal por dentro. Levantei no susto, fui lá fora com a lanterna, rodeei tudo, nenhum sinal de arrombamento, cadeado ainda no lugar. Mas tinha uma coisa diferente, o cheiro. Não era cheiro de carga velha, nem de borracha, era um cheiro que grudava na garganta. Azedo, quente, um cheiro que mesmo no vento frio da madrugada conseguia incomodar. Pensei em abrir, juro que pensei. Fiquei encarando aquele cofre trancado por uns bons minutos. Mas aí ouvi de novo, dentro da minha cabeça, a voz dele. Se estragar, tu paga. Voltei para a boleia e tentei dormir. Mas a verdade é que dali em diante eu só carregava duas coisas. O reboque e uma culpa que ainda não tinha nome. No dia seguinte a coisa piorou. O cheiro estava mais forte. E por algum motivo o reboque parecia mais pesado. Eu via pelo giro do motor, como se a estrada tivesse inclinação que não tinha. A cada parada eu ficava mais ansioso, mais paranoico. Comecei a sentir que os outros motoristas me olhavam demais, que sabiam de alguma coisa. Mas ninguém sabia de nada. Cheguei no lugar de entrega no fim da tarde. Um pátio cercado por galpões vazios. Tudo sem identificação. Não tinha ninguém esperando. Só uma folha colada na parede com instruções. Desengatar o reboque, deixar a chave sobre o pneu de trás e ir embora. Simples assim. Mas não foi simples. Antes de ir, eu rodeei o caminhão. De novo. Algo em mim queria que estivesse tudo como eu deixei. Mas não estava. O lacre do cofre tinha sumido. O cadeado ainda estava lá, mas o lacre metálico, aquele com numeração, tinha sido cortado. Os restos estavam no chão, amassados. Ali eu perdi o controle. Me ajoelhei na frente do compartimento. Tentei abrir com a mão. Nada. O cadeado resistia. Peguei um alicate da caixa de ferramentas e comecei a forçar. Tremia tanto que quase deixei a ferramenta cair umas 10 vezes. Quando finalmente arrebentei o cadeado, eu soube, antes mesmo de abrir, que aquilo ia me marcar para o resto da vida. E marcou. O cofre se abriu com um rangido lento, como se estivesse segurando o fôlego. E lá dentro tinha um corpo humano. Mas não só isso. Era um homem jovem, talvez 20 e poucos anos. A pele amarelada, os olhos afundados, os lábios rachados, as unhas sujas, quebradas. Mas o que mais me destruiu foi o rosto. Ele tinha uma expressão que eu nunca mais vi em outro ser humano. Uma mistura de medo, esforço e aceitação. Como se ele tivesse entendido ali dentro que não ia sair. Eu paralisei. Não chorei, não gritei. Eu só desliguei. Fechei o cofre, limpei as mãos, apaguei minhas pegadas da cena e fui embora. Dirigi por horas sem lembrar da estrada. Quando parei, nem sabia que cidade era. Só desci, entrei num banheiro de posto e vomitei tudo que eu tinha no estômago. E o que não tinha também. Não contei para ninguém. Nunca. Nem quando quase fui preso por outra coisa, meses depois. Nem quando tive a chance de denunciar de forma anônima, porque eu sabia que se contasse, eu ia ser preso. E pior,
Eu ia ter que explicar por que não fiz nada quando ouvi a pancada, quando senti o cheiro, quando vi o olhar do Ramiro. Eu sabia. E o pior castigo não foi a lembrança, foi o que veio depois. Dias depois, numa rota diferente, carga nova, caminhão diferente, eu ouvi as batidas, as mesmas. 1, 2, pausa. 3, 4, pausa. Arranhar de unha no alumínio. O barulho que me acordava, mesmo quando não tinha mais nada dentro. O cheiro que voltava, o enjoo, o gosto de metal na boca. E voltou em todas as rotas, em todos os caminhões. Como se aquele cofre tivesse ficado colado dentro de mim. E o pior é que eu ainda penso se ele estava vivo naquela madrugada. Se ele bateu, se ele me chamou, se bastava eu abrir. Talvez eu tenha matado alguém. Não com as mãos, mas com o silêncio, com a covardia. O reboque está parado até hoje num terreno de um conhecido. Já me ofereceram dinheiro por ele, mas não vendo. Não porque gosto dele, mas porque é o único lugar onde aquilo ainda está preso, onde eu consigo lembrar que não sou inocente. E toda vez que tento abrir aquele cofre, mesmo agora, mesmo limpo, mesmo vazio, eu vomito, porque o corpo que estava ali talvez ainda esteja, não no reboque, mas em mim. E é por isso que eu digo, nunca mais consegui abrir aquele cofre sem vomitar. Você acha que lugar assombrado só aparece à noite? Então escuta essa. Eu não tô aqui para provar nada, só para contar o que aconteceu comigo numa madrugada que até hoje me tira o sono. Eu sou caminhoneiro faz mais de 20 anos, já rodei por quase tudo quanto é canto da América Latina. Já dormi em posto sem luz, já acordei com urubu em cima da boleia, já atolei em estrada que nem devia chamar estrada. Mas nunca tinha sentido o que eu senti naquela noite. Foi no México. Eu tinha topado um contrato rápido, cruzando uns trechos mais rurais, lá para a região de Zacatecas. Era fim de tarde quando passei pela última cidade com estrutura decente. Depois disso, foi só estrada vazia, mato alto, céu carregado. E aí veio o pior. Perdi o sinal. O rádio já estava falhando e o celular morreu. Nem GPS, nem chamada, nem música. Só o barulho do motor e o vento cortando a carroceria. Comecei a sentir o corpo pedir descanso, óleo ardendo, lombar travando. Pensei, preciso encostar, qualquer canto. E foi aí que ele apareceu. No meio do nada vi uma entrada lateral, estreita, mas limpa. Tinha uma luz ao fundo. Fui me aproximando e juro que na hora eu pensei que fosse um pátio de apoio. Tinha uns 6 caminhões parados, bem espaçados. A luz vinha de um poste alto, meio amarelado, daqueles antigos. O chão era de terra batida, mas tudo muito arrumado, silencioso. Até demais. Mesmo estranho, parecia seguro. Encostei mais pro fundo, onde estava mais escuro. Desci só para esticar as pernas. O ar era mais frio ali. Sabe aquele silêncio que até o motor desligado parece barulhento? Pois é, foi o que senti. Mas o cansaço era maior que a desconfiança. Tranquei tudo, entrei, fechei a cortina da boleia e deitei. Apaguei. Mas não dormi a noite toda. Acordei no susto. Sabe aquele tipo de susto que não vem com barulho? Vem com a sensação de que tem alguém olhando? Foi isso. Fiquei deitado um tempo, respirando devagar, até ouvir. Um grito, mas não era um grito limpo, era abafado, fraco, quase como se estivesse debaixo da terra ou com a boca tampada. Fiquei parado, nem respirei direito. Aí veio outro, mais próximo. Sentei no banco e olhei para fora. E o que eu vi não era mais o mesmo lugar. A luz do poste tinha sumido. O pátio estava mergulhado numa névoa grossa, branca, que escondia tudo a mais de 3 metros. Os outros caminhões pareciam mais velhos. Pneus murchos, baús abertos, pintura descascada. E tinha outra coisa, uma marca no chão, como se alguém tivesse sido arrastado. Tentei dar partida. O motor tossiu. De novo. E de novo. Até que pegou.
Botei em marcha. Comecei a girar devagar tentando achar a saída, mas não tinha estrada nenhuma. Não via nada além da neblina. Pior, parecia que o pátio tinha crescido, como se a entrada tivesse sumido dentro dele. E então, passos lentos do lado de fora davam a volta na boleia. Não batiam, não chamavam, só rodeavam. Desliguei o farol, fiquei ali, imóvel, e o grito voltou, mas agora de dentro do pátio, um só, longo. Eu senti um pavor que não é fácil de explicar. Não era medo de morrer, era medo de ficar ali, para sempre, de ser esquecido naquele lugar. Demorou, mas depois de um tempo, o silêncio voltou. E devagar, bem devagar, a névoa começou a ceder. Quando o céu clareou, vi a estrada de volta lá fora, como se tudo tivesse voltado ao normal. Eu saí sem olhar para os lados, só queria rodar. Horas depois, já numa estrada mais movimentada, vi uma base policial e decidi parar. Entrei, pedi um café e puxei assunto com o guarda. Contei por alto o que tinha acontecido. Descrevi o pátio, o lugar, os caminhões, a luz. O homem parou. Ficou me olhando, a mão dele travada na xícara. Aí ele perguntou: "Você dormiu onde?" Eu repeti, expliquei o trajeto. Ele empalideceu. Disse com a voz baixa: "Aquilo foi interditado em 2003. Um incêndio. Caminhão-tanque explodiu. Pegou nos outros. Morreram 11 motoristas. Todos dormindo, foi de madrugada também. O lugar foi cercado, os restos demolidos. Ali não existe mais nada, nem placa tem." Eu gelei. Voltei para o caminhão, sentei no banco e fiquei ali, sem saber o que pensar. Se o que eu vi foi um delírio, um lapso, um erro de estrada, ou se eu tinha de fato dormido onde ninguém devia pisar mais. Tentei esquecer. E por uns dias, consegui. Continuei o trabalho. Completei a rota. Mas foi no caminho de volta que tudo desabou. Dia claro, estrada nova, céu limpo. Eu estava ouvindo música, cabeça mais leve. A paisagem era pura vegetação e montanha baixa. Nem tinha entrada lateral, nem curva escondida. Era um trecho reto, seco, seguro. E mesmo assim, no meio do nada, olhei para o retrovisor. Não sei por que olhei, mas olhei. E lá estava ele, o pátio. De novo, atrás de mim, no espelho. Mesmo poste, mesma luz fraca, mesmo chão de terra, os mesmos caminhões, parados do mesmo jeito. E mais uma vez, aquele silêncio. Mas quando virei o rosto e olhei para fora pela janela, não tinha nada ali, nada. Só estrada e sol. Voltei os olhos para o espelho, ainda lá. E dessa vez, eu vi. Um vulto passou entre os caminhões, reto, como se estivesse indo até o centro do pátio. E depois, sumiu. Pisquei. Olhei de novo. O pátio tinha desaparecido. A estrada estava limpa, mas o coração não estava mais. Desde então, eu nunca mais confiei em lugar sem nome. Nunca mais dormi em pátio deserto. Pode ser o pior posto do mundo, mas se tiver barulho de vida, eu fico. Porque tem lugar que não quer só aparecer, quer repetir. Tem lugar que não quer ser evitado, quer ser lembrado, quer ser visitado de novo, mesmo sem estar lá. E eu só estou tentando seguir viagem. Mas toda vez que olho o retrovisor, me dá um frio na espinha. Porque tem coisa que você pensa que passou, mas na verdade tá te seguindo. Essa história não acaba aqui. Se inscreve e volta para a estrada com a gente. Sabe quando você faz uma coisa e depois passa anos sem saber se foi o certo ou o errado? Porque eu ainda não sei. Mas se tem uma coisa que eu sei, é que eu nunca devia ter parado naquela estrada. Era para ser só mais uma entrega.
Cruzar do lado mexicano para o americano com a carga certa, nota quente, tudo nos conformes. O tipo de viagem que eu já tinha feito tantas vezes que virava quase automática. Mas naquela noite, o clima estava diferente. Era o trecho seco da fronteira, sabe? Aquele pedaço onde o deserto começa a engolir tudo, onde o vento assovia por dentro do ouvido e o céu parece que está baixo demais. Você sente que está passando por um lugar que não quer ser atravessado. E aí, lá estava ela, sozinha no acostamento, bem depois de uma curva morta. A roupa rasgada, o cabelo colado no rosto pelo suor e a poeira, um braço machucado. E os olhos. Os olhos pediam ajuda, mas sem fazer força, como se ela já tivesse cansado de pedir. Na hora eu pensei, golpe. Tanta história que a gente ouve, tanto colega que já foi assaltado em beira de estrada. Eu quase acelerei, mas ela fez um gesto, meio mole, sabe? E não falou nada. Só apontou para a barriga e depois para frente, como quem diz, me leva. Abri o vidro só um pouco e perguntei com o que sobrou da coragem. Tá tudo bem? Ela só respondeu. Me leva até Guadalupe del Silêncio. Eu franzi a testa. Eu rodo estrada há anos. Nunca ouvi esse nome. Perguntei onde era. Ela disse que era perto. Só isso. Perto. Nenhuma explicação, nenhum mapa. Mas ali, olhando para ela, eu senti que negar era tipo assinar alguma coisa errada. Como se aquele momento fosse decisivo, mas eu não soubesse o porquê. Suspirei, destravei a porta do carona e ela entrou, sem agradecer, sem explicar. Só entrou, sentou e ficou olhando para frente. O caminhão voltou a roncar e eu segui. Devagar. Ela estava com a respiração pesada. Não parecia ter mais forças para falar muito, mas também não parecia em pânico. Só esgotada, como quem tinha caminhado por dias. E talvez tivesse mesmo. Você está sozinha? Perguntei. Ela demorou para responder. Depois soltou um. Ele ficou... Quem? Meu filho. Foi só isso. Depois, silêncio de novo. A estrada foi ficando mais estreita. Não era mais a rodovia principal. Começou a parecer caminho de fazenda abandonada. Só poeira, pedra solta e arbusto seco dos dois lados. Comecei a ficar incomodado. Peguei o celular para abrir o mapa, mas não tinha sinal. Nem barrinha, nem ponto de localização. O GPS apagou como se eu tivesse entrado num buraco fora do planeta. Olhei para ela de novo. Ela estava com a cabeça encostada no vidro, os olhos quase fechados, mas uma lágrima escorria. Eu juro que não sei se era dor, saudade, febre ou tudo junto. Falei meio sem pensar. Você tem certeza que esse lugar existe? Ela só respondeu. É onde ele me espera. Aí eu travei. Um arrepio subiu do estômago até a nuca. O tempo começou a mudar. O céu escureceu mais do que já estava. Sabe aquele silêncio que grita? Que pesa? Era isso. Nem rádio, nem motor. Nada preenchia o vazio que se instalou dentro da cabine. E de repente ela falou. Quando eu morri, foi rápido, mas doeu. Eu virei para ela num pulo. Como é? Ela não respondeu. Só ficou ali, com o olho aberto agora, mas sem olhar para mim. Pisei no freio. O caminhão parou. A respiração travou no peito. Você tá bem? Ela não disse nada. Olha, moça, se isso for alguma brincadeira... Eu tentei continuar, mas a voz saiu falha. Ela virou lentamente o rosto, olhou para mim e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Só me deixa terminar o caminho. E eu deixei. Sem entender por quê, eu engatei a marcha e continuei dirigindo, como se já não fosse mais eu no comando. A estrada foi sumindo. Não tinha mais placa, não tinha mais nada. Só aquele caminho de chão e silêncio. Até que apareceu um vilarejo. Era pequeno, quase apagado. Umas casas tortas, umas luzes fracas, tudo meio empoeirado, parado no tempo. Parecia cenário de filme velho. Parecia morto. Estacionei o caminhão perto de uma espécie de praça, se é que dava para chamar de praça.
Ela desceu sem falar nada. Eu fiquei no banco sem saber o que fazer, até que um menininho apareceu do nada, andando devagar, com um brinquedinho de lata na mão. Ele parou ao lado da porta e olhou para a estrada. Apontou e disse: "Ela sempre volta quando o filho chama." Eu senti o sangue sumir da cara. "O quê?" Ele continuou olhando para o horizonte, como se não tivesse dito nada demais. "Ela morreu tentando passar, com o neném no colo, faz 2 anos. Naquele momento, eu me dei conta de que ela não estava mais ali, nem ao meu lado, nem em lugar nenhum. Eu desci do caminhão cambaleando. Olhei em volta, nada. A poeira da estrada já estava baixando, mas ela sumiu, como se tivesse evaporado no ar. As casas ao redor pareciam cenário montado. Nenhuma porta aberta, nenhuma luz acesa, nenhum som. Só aquele menino parado, brincando com o brinquedo velho, como se fosse normal falar que alguém morreu ali. E continua voltando. "Você mora aqui?" Perguntei, com a garganta seca. Ele não respondeu. Só virou as costas e entrou por um beco de barro, sem olhar para trás. Eu fui atrás, uns 5 passos, e travei, porque atrás das casinhas não tinha nada. Nenhum beco, nenhuma casa, nenhuma alma viva. Só deserto. E aí bateu o caminhão, corri de volta tremendo. Sabe quando o coração parece que vai sair pela boca? Entrei, bati a chave na ignição. Nada. De novo, nada. Era como se o caminhão tivesse morrido junto com ela. Fiquei preso ali por horas. De verdade. Sem sinal, sem motor, sem resposta. E foi no escuro daquela noite, naquele breu sem lua, que eu comecei a ouvir um choro, baixinho, vindo de dentro do caminhão, como se tivesse um bebê chorando atrás do banco. Mas não tinha nada ali, nada, só eu e a lembrança dela segurando o filho no colo. Naquela hora, eu chorei também. Chorei como um homem grande que não aguenta mais guardar as coisas. Eu pedi desculpa, pedi perdão. Eu disse que se eu soubesse, talvez tivesse feito diferente. Mas aí veio outra pergunta, uma que me destrói até hoje. E se eu não tivesse parado? Se eu tivesse ignorado, acelerado, fingido que não vi? Talvez. Talvez fosse eu quem tivesse morrido naquela estrada. Talvez aquela mulher tenha me salvado. Ou talvez ela só precisasse de alguém para chegar até o fim. Eu não sei. O motor pegou quando o sol começou a nascer. Do nada. Como se nunca tivesse falhado. Voltei para a pista principal. Dirigi direto até El Paso. Contei a história? Não. Só agora. Porque até hoje, eu mesmo não sei se foi real. Mas tem uma coisa. Depois daquele dia, eu nunca mais consegui achar Guadalupe del Silêncio em lugar nenhum. Nem no mapa, nem no satélite. Nem perguntando para os locais. Como se tivesse existido só naquela noite. E sabe o que é mais louco? Às vezes, quando eu estou dirigindo de novo por aquela região, eu ainda vejo ela no acostamento, mesmo sem parar, mesmo de longe, como se ela estivesse sempre ali, esperando alguém com coragem o bastante para ver. E eu continuo aqui, rodando, carregando carga, mas com um peso que não está na carroceria, está aqui dentro. E às vezes, pesa mais do que o caminhão inteiro. Eu não sei se fiz certo, mas também não sei se teria voltado vivo, se tivesse feito diferente. Ela morreu com o filho no colo, tentando atravessar. E mesmo assim, foi ela quem me levou até o fim da viagem. Eu sabia que tinha coisa errada com aquele hotel, só que naquela hora eu estava exausto. E quando a gente está assim, moído, sem grana, num país que nem é o seu, a gente fecha os olhos para umas coisas. Hoje eu me arrependo, não só por ter dormido lá, mas porque eu fui pelo preço. E no fundo, eu sabia. Eu estava há quase 3 meses no México, fazendo carga pesada entre Veracruz e Durango. Trabalho temporário, uma empreiteira de lá estava pegando motorista brasileiro, pagava em dólar. Parecia coisa boa.
E no começo até foi, mas depois que os comboios foram ficando menores, começaram a me passar uns trechos mais ermos. Estrada ruim, muito tempo sozinho, cidade pequena que ninguém nem sabe o nome. Nesse dia específico, era para eu parar numa base de apoio em Zacatecas, mas a entrega atrasou. Quando cheguei lá, já tinha passado do horário e a base estava fechada. A cidade era minúscula, só tinha um posto de combustível funcionando e um cara lá, um senhor, devia ter uns 70 anos, me viu parado e perguntou se eu precisava de um lugar para dormir. Falei que sim, e ele me disse de um hotel bom e barato, só para caminhoneiros. Falou que ficava a uns 2 quilômetros dali, no fim da rua de terra que passava por trás do cemitério. É mais simples, mas é de confiança, ele disse. Eu nem pensei 2 vezes. Só queria uma cama e uma água quente. O hotel não tinha nome na frente. Era só um sobradinho antigo, com uma placa de ferro escrita hospedagem. Letra torta, enferrujada. Não tinha carro na frente. Eu quase voltei. Mas quando abri a porta, tinha silêncio. Só isso. E aquele sino em cima do balcão. Toquei. Um homem apareceu. Pele escura, meio calado, não me olhou direito. Me entregou a chave e apontou para a escada. Eu perguntei se precisava pagar na hora. Ele só respondeu, adelante, e foi para trás da porta. Na parede, tinha uma placa pregada com uns pregos tortos. Silêncio, por favor. Respeta o descanso do companheiro. Achei poético até. Mas hoje, não sei mais o que achei. Subi. Quarto pequeno, limpo até. Cama arrumada, coberta velha, mas esticada. Ventilador barulhento. Tomei banho, comi um resto de biscoito que eu tinha na mochila e deitei. Não demorou muito para eu dormir. Acordei no susto. Devia ser 3 da manhã. Mas eu não sabia o porquê. Primeiro achei que tinha sonhado com algum som. Mas o quarto estava quieto. Muito quieto. Levantei para ir ao banheiro e quando voltei para a cama dei uma olhada na janela. Ali atrás não tinha rua. Só um muro alto, sem nada. Mas eu juro por Deus. Tinha um reflexo de farol passando bem devagar, como se fosse um caminhão manobrando. E vinha um ronco fraco de motor, como se tivesse alguém ali, ligado, esperando. Eu fiquei parado, tentando entender. Olhei de novo, não vi nada. Só o escuro da parede de trás. Na hora de deitar de novo, ouvi o barulho de passos no corredor. Pisadas lentas, pesadas, como se alguém de bota estivesse arrastando o pé. Fui até a porta. Não abri. Só olhei pelo olho mágico. E vi um homem parado de costas. Não se mexia. Uniforme de caminhoneiro, sujo de poeira, boné na cabeça, a mão tremendo levemente. Só aquilo. Não estava fazendo nada, só parado. Voltei para a cama, mas o som do motor continuava. Agora parecia mais próximo, mais presente. Comecei a ficar agoniado. Peguei a chave, saí do quarto e desci. Na escada, a luz estava piscando. Lenta. Quando cheguei no térreo, a recepção estava cheia. 10, talvez 12 homens sentados nas cadeiras encostadas na parede. Todos com farda de caminhoneiro. Todos com o olho aberto. Ninguém olhava para mim. Eles olhavam para frente, para o vazio, e tinham o corpo travado. Um deles segurava no colo uma garrafinha térmica. Outro tinha as mãos no colo, mas os dedos tremiam devagar, como se ainda estivessem num volante invisível. Fiquei parado. Não consegui falar nada. Eu só olhei e senti o chão gelar por dentro. Na hora que meu pé fez barulho no chão de madeira, um deles, o que estava mais perto da porta, bateu o calcanhar no chão. Uma vez só, bem seco. Na mesma hora, os outros mexeram a cabeça. Não olharam para mim, mas foi como se tivessem escutado um comando. Eu tentei sair pela porta da frente. Girei a maçaneta, trancada. Empurrei com força. Nada. A luz piscou de novo, mais forte. E um barulho de buzina, abafada, mas longa, veio lá de fora. Parecia que vinha debaixo do chão. Voltei devagar.
Meu coração parecia que ia estourar no peito. E aí eu vi, todos eles estavam de pé, em silêncio, na mesma posição, como se tivessem sido puxados por um fio invisível. Eu dei um passo para trás e foi nessa hora que um deles virou o rosto para mim. Só o rosto. Corpo parado, olhos secos, abertos, fixos. E a boca dele começou a abrir, mas não tinha som. Só um rangido, como porta velha. Como se estivesse tentando dizer alguma coisa, mas sem conseguir. Corri para o corredor, subi os degraus 2 em 2. A luz da escada apagou. Fiquei no escuro, ouvindo só as botas pisando atrás de mim. Cheguei na porta do meu quarto. Tentei a chave, não entrava. A luz voltou por um segundo. Quando eu olhei para trás, um deles estava no meio da escada. O mesmo que eu tinha visto parado no corredor. Agora ele estava olhando para mim. De verdade, como se soubesse meu nome. A chave caiu da minha mão. Eu só encostei na parede, tremendo. E tudo ficou escuro de novo. Acordei jogado no chão, com o rosto grudado no carpete. Tava de dia. Sol forte entrando pela janela da escada. O corredor vazio. Desci correndo. Recepção vazia. Ninguém. Nem recepcionista. Nem trilho de cadeira. Nem marca de pneu. Nada. A porta estava aberta. Saí de lá com a mochila pendurada num braço só. Atravessei aquele cemitério de novo. Entrei no posto, suado, branco, sem conseguir respirar direito. Falei para o frentista onde eu tinha dormido. Ele largou o pano que estava segurando na hora. Me olhou sério e perguntou: "Você dormiu onde?" Eu apontei o dedo. Falei que era o hotel no final da rua de terra. Ele engoliu seco e balançou a cabeça. Disse que aquele lugar não existia mais. Que em 2006 encontraram mais de 20 trabalhadores ilegais mortos lá dentro. Morreram dormindo. Disseram que foi envenenamento coletivo, mas que ninguém sabia se tinha sido algum cartel ou um acerto interno. A empresa que administrava o hotel sumiu e o prédio tinha sido fechado e demolido anos depois. Eu não acreditei. Voltei lá e ele tinha razão. Só tinha um terreno murado. Um portão trancado com correntes, nenhum prédio, nenhum sino, nenhuma placa com pedido de silêncio. Hoje eu fico pensando, se aquilo tudo foi real, se meu corpo saiu dali mesmo, se eu não fui levado. Mas tem uma coisa que eu lembro com nitidez, como se tivesse acontecido agora. Aqueles homens, eles não pareciam fantasmas. Eles pareciam cansados, com fome, com sono, parados ali porque não podiam seguir viagem, como se estivessem esperando alguma coisa ou alguém. Eu sabia que era estranho ser tão barato. Sabia. Mas na hora, a grana falou mais alto. E isso me dá vergonha até hoje, porque eu vi os olhos deles, vi a forma como tremiam, vi as mãos ainda presas no volante, como se nem tivessem percebido que já tinham parado. E às vezes, na estrada, quando eu tô sozinho, eu ouço aquele barulho de buzina abafada. Lá longe, como se ainda tivesse um deles me chamando de volta. E aí eu penso, será que eu saí mesmo daquele hotel? Ou será que só deixaram eu achar que saí? Tem dinheiro que a gente não devia nem tocar, quanto mais aceitar. E o pior é que eu aceitei sabendo. Eu não costumo contar essas coisas, nem para os parceiros da estrada. Mas tem coisa que a gente guarda por tempo demais e acaba apodrecendo por dentro. Hoje eu acordei de novo com o barulho do saco plástico queimando, mesmo sem nada perto de mim. E aí eu entendi que não dá mais para calar. Isso aconteceu há 2 anos, quando eu fiz uma entrega na região de Sombrerete, perto da divisa com Durango. Um lugar seco, quieto, meio parado no tempo. A estrada que levava até lá era fina, de terra batida, com poeira voando na altura da cintura e aqueles barrancos que parecem respirar com o calor. Na época, eu estava aceitando qualquer frete que aparecesse. Tinha passado por um problema de saúde em casa, minha filha precisando de remédio caro,
E eu, sem seguro. Não tinha muito o que pensar. Tava dizendo sim, até para entrega sem destino fixo. Foi assim que peguei um frete que pagava quase o triplo do normal para deixar 2 caixas numa fazenda no alto de um morro, num lugar que o aplicativo nem mapeava direito. Quem me contratou só disse que o cliente final era um senhor educado, discreto e que morava sozinho. Na hora eu não liguei. Vi o valor e aceitei. Mas, logo que comecei a falar com os moradores de posto em posto, começou o desconforto. Um me perguntou, vai mesmo subir para lá? Outro disse, meio rindo, que nunca subia depois das 5 da tarde. Ninguém explicava o porquê, só olhavam. Na dúvida, eu ri também, para não pensar demais. Cheguei lá no fim da tarde, o sol já atrás das montanhas, fazendo sombra torta na estrada. A porteira era de ferro velho e a casa, uma construção de pedra escura, meio escondida por árvores retorcidas. Tinha cheiro de coisa guardada, não sei explicar melhor. Ele já estava lá me esperando. De pé, com uma roupa branca muito bem passada, camisa fechada até o pescoço, sapato limpo demais para a poeira do caminho. Alto, magro, cabelo grisalho, rosto comprido, sem expressão. Parecia saído de um retrato antigo. Me cumprimentou como se fosse meu avô. Educado demais. Voz baixa. Disse que era só deixar as caixas na varanda. Eu deixei. E foi aí que ele perguntou se eu aceitava o pagamento em espécie. Na hora, eu hesitei. Mas disse que sim. Ele foi lá dentro e voltou com uma sacola de pano azul marinho. Me entregou com as 2 mãos como se fosse uma oferenda. As notas estavam dobradas com tanto cuidado que pareciam novas, mas o cheiro tinha um cheiro estranho, forte. Não era mofo, nem perfume. Era algo doce e enjoativo, como quando se abre um pote velho de chá ou defumador. Eu agradeci, coloquei no banco do caminhão e fui embora. Mas já na descida do morro, senti o volante escorregar um pouco da mão. Suava mais do que devia. O rádio, que estava funcionando antes, começou a chiar. Desliguei tudo. No primeiro posto que encontrei, parei para dormir. Tranquei a cabine, deitei, mas o sono não veio. Aquela sacolinha estava ali, a 1 metro de mim, e parecia pulsar. Às 3 da manhã, o cheiro voltou. E não era só cheiro, era calor. Levantei e abri o banco. A sacola estava soltando uma fumacinha branca, fina, igual incenso. As notas por dentro, começando a escurecer. Não tinha fogo, não tinha brasa, mas parecia que estavam cozinhando por dentro do pano. Joguei a sacola para fora da cabine e fiquei olhando pela janela. Nada, nenhuma alma viva. Mas eu sentia alguém ali. Pela manhã, achei que podia ser algum produto na tinta das notas. Ou, sei lá, imaginação minha. Peguei a sacola com um pano, coloquei num saco plástico e fui embora. Mas dentro da cabeça, uma coisa começou a latejar. No caminho de volta, parei num posto para abastecer. Era um lugar antigo, com um cachorro amarrado e um senhor de boné atrás da bomba. Quando fui pagar, ele olhou para as notas e perguntou: "Você não passou na Fazenda Alta, passou?" Fiquei em silêncio. Ele continuou: "Te pagaram com isso aí, né?" Foi ele. Fiquei parado, a boca seca. E então ele me contou. Disse que aquele homem era conhecido por histórias que ninguém conseguia provar. Rituais, velas acesas de madrugada, animais mortos em posição de oferenda. E que 3 anos antes, um outro caminhoneiro que fez entrega lá sumiu. O caminhão apareceu abandonado numa curva. Porta aberta, motor ligado, mas sem ninguém dentro. As únicas coisas que acharam foram as notas, espalhadas pelo assoalho da cabine. Cinzas, como se tivessem sido cuspidas de dentro para fora. O velho do posto terminou dizendo uma coisa que me assombra até hoje. Esse tipo de dinheiro não vem só de mão em mão. Ele vem com intenção e, às vezes, vem com cobrança. Fui embora sem dizer nada, mas comecei a tremer.
Na estrada, minha garganta começou a fechar. Eu sabia. Desde o início eu sabia. Sabia dos boatos, das histórias, e mesmo assim aceitei. Pela grana, pela pressa. Cheguei num ponto de apoio no meio da noite. Era só um retão vazio, com sombra de árvore morta e um caminhão velho estacionado do outro lado. Acordei com o barulho do saco plástico mexendo sozinho. Era isso. Não tinha vento. A cabine estava fechada, mas o barulho era como se alguém passasse os dedos por fora do plástico. Ras, ras. Depois, um estalo, como se tivesse se rompido. Quando acendi a luz, estava tudo intacto, mas o cheiro estava pior. Desci do caminhão, tirei o saco com as notas e deixei no chão. E foi aí que eu comecei a chorar. Nem sei porquê. Só chorei. De nojo de mim mesmo. No outro dia, fui até uma cidadezinha chamada Víboras, que tem uma encruzilhada de 3 caminhos de terra vermelha. Fica nos fundos de um morro. O povo fala que ali é ponto de entrega para quem quer desfazer acordo. Eu parei lá, abri o saco. As notas estavam suadas, mesmo estando em plástico fechado. Peguei tudo e coloquei bem no centro da encruzilhada, em silêncio. Não pedi proteção, não fiz promessa. Só disse, não era para mim. E deixei ali. Desde aquele dia, não tive mais problema. Mas também, nunca mais fui o mesmo. Eu ainda escuto o barulho do plástico à noite. Ainda acordo suando frio, achando que tem alguém parado do meu lado. E tem noites que eu sonho com ele. O homem, com aquela roupa branca, com aquele jeito calmo, me olhando como quem diz, você aceitou. E eu aceitei mesmo. Por ganância, por pressa, por orgulho. Hoje, eu só aceito Pix. Nem que o sujeito ofereça em dólar, eu não encosto. Porque depois que você sente o cheiro de um dinheiro marcado, você aprende que tem pagamento que não é recompensa, é punição. E tem marca que não sai.